mas receberam dons e servem na casa de Deus. Bendito seja o Senhor por isso também. Aqueles, por exemplo, que exercem misericórdia, segundo Romanos 12, ninguém precisa abrir a boca para exercer misericórdia. O Senhor lavou os pés dos seus discípulos sem abrir sua boca. Ele só abriu a boca quando Pedro abriu a dele primeiro. Não é? Então, exercendo misericórdia. Então, graças ao Senhor, porque todos nós podemos assim cooperar com Ele. Então, vamos, desde já, ao primeiro texto. Na verdade, vamos a alguns textos do Velho Testamento e vamos, com a ajuda do Senhor, linká-los. Pelo menos 4 textos sublimes. E vamos ajudar a começar a entender, desde o Velho Testamento, qual é a casa que Deus busca. Se nós quisermos trazer essa pergunta para a hora da igreja, que é a hora que nós vivemos, né? Há quase 2000 anos, nós poderíamos colocar a mesma pergunta assim: qual é o lugar da igreja? Você vê que é a mesma pergunta? Que casa me edificareis? Qual é o lugar da igreja? E vamos entender essa palavra lugar, porque não estamos falando de um lugar geográfico. Estamos falando de algo que tem realidade espiritual. Então vamos lá. Abra, por favor, em Gênesis 22, esse primeiro texto. Um texto tão conhecido, tão lindo. Vamos ver umas primeiras nuances aqui, mesmo que tenhamos que passar por ele objetivamente. Gênesis, capítulo 22. Desde o verso 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Por favor, guarde esse nome. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor realizou, já vamos seguir com o texto. Desde que o Senhor chamou Abraão de Ur da Mesopotâmia, e essa narrativa não está nem em Gênesis, está em Atos capítulo 7, na boca de Estevão, quando ele dá seu testemunho, o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur da Mesopotâmia. Então, essa foi a primeira visita de Deus a Abraão. Abraão estava na terra das trevas absolutas. Diz a história que em Ur se fabricava ou se adorava em torno de 5.000 ídolos diferentes. E também, segundo a história e a tradição hebraica, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. Então podemos dizer que eram como 5.000 velas acesas, ídolos, deuses, para de alguma maneira iluminar o caminho daquela geração nas trevas. E um dia, no meio daquela região trevosa, com 5.000 velinhas que não serviam para nada, o Deus da glória apareceu a Abraão. Ou seja, quando o sol nasce, melhor ainda, quando o sol está a pino, nem 5.000, nem 1.000.000 de velas servem para nada. Porque o sol está a pino. Elas não têm nenhuma finalidade. Então, o Deus da glória se revelou e Abraão passou a segui-lo. A partir daí, nós temos mais 10 visitas. Ao todo, são 11 visitas. E também gostaria, como Betânia, não é nosso foco de estudo agora, nenhuma dessas visitas, mas nós estamos na penúltima aqui, no penúltimo falar de Deus aqui. E o último está aqui mesmo, nesse contexto, de Gênesis 22. Então, ele toma Abraão, inicialmente, desse lugar, trabalha com ele de altar em altar. Abraão edificou 4 altares e recebeu 11 visitas do Senhor. Vale a pena você estudá-las. Então, Estão vendo o processo aí de purificação? Através de altares e através de
de, de novas visitas está relacionado ao processo do cristianismo, em função das circunstâncias, se desenvolvendo. Percebo isso, desde Abraão. E Abraão, veja, ele estava envolvido lá nas trevas, na cidade dele, Ur, e ele encontra, né, é encontrado por Jesus Cristo, por Deus, e aí então começa a ser guiado por esse, fala das visitas de Deus, mas de novo o processo de etapa por etapa, né, está crescendo e se desenvolvendo. Eu acho isso que era bom a gente observar. Então, quando nós chegamos à última delas, as duas últimas que estão aqui, nós vamos ver que aquele que estava lá, um perdido entre os perdidos, Abraão. Agora, ele foi trazido a um estágio em que ele pode, ouça bem, representar o coração de Deus, o Pai. O que você acha? É uma imensa processo. transformação. Transformação. Do nada para alguém que representa o próprio Deus Pai. Do nada, um representante de levando para Deus. oferecer como sacrifício o seu único e amado Filho. Mas então, todo mundo, qualquer ímpio, qualquer religioso que entenda esse processo, então ele pode estar sendo transformado para representar Cristo, quer dizer, resplandecer Cristo, né? Testificar Cristo. Quando ele, na verdade, de uma situação que ele desconhece, desacredita, ele pode passar para uma que ele está resplandecendo Cristo, ele está testemunhando Cristo, ele está tendo revelações do Espírito Santo e está sendo governado pelo Espírito Santo. Esse é o desejo do Pai, esse é o desejo meu também, né? Porque eu sei que esse é o caminho. Daí a academia que é para treinar a vida espiritual, e a própria empresa que é para vivenciar isso na prática do dia a dia, fazendo trabalhos de engenharia geotécnica. História, o drama da redenção, tipificado aí em Gênesis 22, de maneira maravilhosa. É a primeira menção da palavra amor na Bíblia. Toda a primeira menção de uma palavra, ideia, conceito ou verdade na Bíblia estabelece um princípio. Então, se o amor está mencionado aí em primeiro lugar, ele está já enunciado. O que é amor, segundo a Bíblia? Então, é o amor do Pai eterno pelo Filho eterno. Por isso, Deus é amor. E aí está representado no pai Abraão e no filho Isaac. Olha que legal. Único, e não apenas único, mas a quem amas. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, para adiantarmos um pouco no texto que você deve conhecer bem. Eles começam a jornada. Seus servos preparam tudo e ele coloca: veja a beleza da tipologia da Bíblia. Por isso, Paulo, em Romanos 15, vai dizer assim: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ele coloca o lenho, ou a lenha, que seria usada para colocar no altar onde Isaac seria posto. Abraão coloca a lenha sobre Isaac. A pergunta é: Isaac era só um adolescente? Por que Abraão não levou essa lenha e deixou mais leve para o Isaac? Colocou a lenha no ombro do adolescente. A relação de Isaac com o lenho é a relação do filho eterno com a cruz. Então o lenho foi posto sobre Isaac. Mas Abraão, figura de Deus, o Pai, o que ele levava na mão, segundo a narrativa? O fogo, que fala do juízo de Deus, e o cutelo, a faca, que seria o instrumento do sacrifício. E há um verso magnífico nessa narrativa. Ele é o verso 6. Verso 6, parte final. Diz assim na versão que estou lendo: e caminhavam ambos juntos. É uma frasezinha só, amados irmãos. Mas ambos é tão juntos. linda, porque denota o drama da redenção. Juntos, o pai e o filho. Não é um pai irado entregando um filho inocente. Esse não é o drama da cruz. É um pai cheio de amor que oferece
o seu amor, filho do seu amor, que se oferece o filho pelo seu amor para cumprir o propósito de amor do seu pai de amor. Esse é o drama da redenção.